Olá, galerinha, iniciando aí mais uma semana de atividades escolares, iniciando aí mais uma aula de matemática. Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo do livro didático. A unidade 2, lá no livro de vocês, tem esse assunto aí que vocês estão vendo aí abaixo: produtos notáveis e fatoração. Aí alguém de vocês vai dizer assim: professor, nós já estudamos isso no 8º ano. De fato, é verdade. Vocês já devem ter visto no ano passado, no 8º ano, este assunto, produtos notáveis e fatoração. E ele será importante relembrar esse conteúdo, porque antes de adentrar no conteúdo de equações do 2º grau, que talvez seja um dos conteúdos mais importantes aqui do 9º ano, é necessário a gente relembrar este assunto, produtos notáveis e fatoração. Então se ligue aí na aula de hoje para a gente relembrar esse assunto. Então tá aí, pessoal. Produtos notáveis, estamos no capítulo 1 do livro, na unidade 2. Essa parte de produtos notáveis está no livro de vocês, na página 62, como vocês observam aí na tela. Então acompanhe a leitura junto comigo. No 8º ano, você estudou monômios e polinômios. Vamos relembrar? Denomina-se monômio, ou termo algébrico, toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis em que a variável não esteja nem no denominador nem no radical. Assim são exemplos de monômios. Veja aí o exemplo de monômios. O primeiro exemplo, 3x é um exemplo de monômio. O outro exemplo de monômio, 7y, x ao quadrado, a vezes b vezes c, 4x. Todos esses termos são termos algébricos que são chamados de monômios. Lembrando que monômio é uma representação de um termo algébrico apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de um número pela variável que não esteja no denominador, na parte de baixo da fração, ou que não esteja dentro de uma raiz. Já um polinômio é qualquer adição algébrica de monômios. São exemplos de polinômios. Vocês estão vendo aí, ó. Este primeiro exemplo aqui, AB mais x ao quadrado mais 3x. Este é um exemplo de polinômio. É a soma, a adição algébrica de 3 monômios. Outro exemplo de polinômio, 9z mais 3y, 3x mais 2y menos x ao quadrado mais y ao quadrado, y menos 2x. Todos esses termos aí que representam adições de termos algébricos é chamado de polinômio. Observe a seguinte situação representada nessa figura abaixo. Qual é a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir? Essas figuras, eu tenho duas figuras geométricas planas. Aqui está marcado com o número 1, é a figura de um retângulo, onde seus lados é A e B. A base desse retângulo é B e a altura desse retângulo é A. E tem uma figura geométrica 2, que é um quadrado, 4 lados iguais, no qual o seu lado é representado pela letra X. A área da figura dada pela soma das áreas da figura 1 e 2, como é que fica? Se a gente pegar aqui esse retângulo e aplicarmos a fórmula da área do retângulo, nós já estudamos anteriormente. Qual é a fórmula da área de um retângulo? Base vezes altura. A área de um retângulo, quem é a base? Você olha aqui, a base é representada pela letra B. Vezes, quem é a altura? A altura é representada pela letra A. Então, a área desse retângulo é igual B vezes A. Toda vez que eu multiplico variáveis, eu multiplico uma letra por outra, sempre segue a ordem alfabética. B vezes A, a resposta será AB. B vezes A é igual a AB. Guarda aí o primeiro resultado. Vamos pegar agora a segunda figura, a figura número 2, o quadrado, de lado X.
aplica-se a fórmula da área de um quadrado. Qual é a fórmula da área de um quadrado? É o lado elevado ao quadrado. A área de um quadrado é igual lado ao quadrado. O lado é representado pela letra x na figura. X ao quadrado. Então, a expressão algébrica que vai representar a área dessa figura vai ser: o primeiro resultado deu AB, tá certo? O primeiro resultado deu AB e o segundo resultado deu x ao quadrado. Então, essa seria a expressão algébrica que representa essa figura. Veja lá embaixo. Ó. Adicionamos então as áreas das duas figuras. AB mais x ao quadrado. Assim, a área dessa figura é representada por essa soma. AB mais x ao quadrado. Observações. Qualquer monômio é considerado um polinômio. Então, todo monômio, como nós vimos exemplos aqui, é considerado um polinômio também. Às vezes a gente confunde, a gente acha que um monômio não é um polinômio, são coisas diferentes. Não, todo monômio é também um polinômio. A segunda observação: os monômios formam um polinômio, são denominados termos do polinômio. Assim, 2xy é um polinômio de um só termo, ou seja, 2xy é um monômio que também é um polinômio. E 100x mais 10y mais 2 é um polinômio de 3 termos. O primeiro termo é 100x, o segundo termo é 10y e o terceiro termo é 2. Continuando aqui, no cálculo algébrico, alguns produtos aparecem com muita frequência. Veja alguns desses produtos. Então, assim, alguns produtos aparecem mais, como é o caso desse primeiro exemplo aqui. X mais y vezes x mais y. O x mais y multiplicado por ele mesmo duas vezes é a mesma coisa que eu representar ele através de uma potência. X mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado é a multiplicação de x mais y por ele mesmo duas vezes. A gente chama isso disso aqui, quadrado da soma de dois termos. X mais y ao quadrado é o quadrado da soma de dois termos. Agora veja o outro exemplo. X menos y vezes x menos y. O x menos y multiplicado por ele mesmo duas vezes pode ser representado por essa potência, x menos y ao quadrado, que a gente chama de quadrado da diferença de dois termos. E por fim, x mais y vezes x menos y, observe que eles têm os mesmos termos, só diferenciam um do outro os sinais. Um é somando, x mais y, e o outro é subtraindo, x menos y. Nós chamamos isso de produto da soma pela diferença de dois termos. Pela importância que tem no cálculo algébrico, esses produtos são chamados de produtos notáveis. Por que são chamados de produtos notáveis? Porque são multiplicações que aparecem muito, que aparecem mais. Multiplicação em matemática é produto. Notáveis, que aparecem muito. Então, produtos notáveis. Agora nós vamos estudar separadamente cada um deles. Primeiro nós vamos ver o quadrado da soma de dois termos. Acompanhe aí. Vamos considerar a expressão x mais y ao quadrado, que representa o quadrado da soma de dois termos. E vamos desenvolvê-la algebricamente, aplicando a definição de potência. Então vamos voltar aqui e eu vou mostrar para vocês o exemplo. Digamos que eu tenho aqui x mais y ao quadrado e vamos desenvolver esse produto notável pela propriedade das potências. X mais y ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar o x mais y por ele mesmo duas vezes. X mais y por ele mesmo duas vezes. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, fica assim, primeiro com primeiro, x vezes x, o x multiplicado por ele mesmo duas vezes é x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. Quando for mais, todos os sinais vão ser positivos. Agora o primeiro com o segundo, x vezes y. X vezes y só faz juntar, xy. Mais, agora é o segundo com o primeiro.
y vezes x, sempre em ordem alfabética, y vezes x, xy mais o segundo com o segundo, y vezes y ao quadrado. Então eu vou ter x ao quadrado, mais, eu vou somar os termos semelhantes, xy mais xy, 1xy mais 1xy, eu vou ter 2xy mais o terceiro termo y ao quadrado. Então, o desenvolvimento desse produto notável, eu vou ter essa resposta. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Agora eu vou mostrar para vocês uma nova forma de fazer isso. Uma nova forma de resolver esse produto notável, essa quadrado da soma de dois termos, diferente dessa que eu apresentei. Esse bizu é chamado assim, bizu de abrindo as perninhas. Ó. A gente abre as perninhas, sempre eleva o primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo? O x. Ó. Primeiro termo ao quadrado. Quando o sinal for mais, o primeiro é mais e o último é mais. Eleva o segundo ao quadrado, que é o y ao quadrado. E entre os dois sinais, por regra, sempre vai ser o número 2, que vai multiplicar o primeiro termo, que é x, e vai multiplicar o segundo termo, que é y. Veja que eu já tenho um desenvolvimento do meu produto notável. Ó. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Está aí o desenvolvimento desse produto notável de outro jeito. E um terceiro termo seria usando de cabeça a fórmula. Alguns alunos têm dificuldade, até mesmo quando estão no ensino médio, de lembrar essa formulazinha, mas vocês podem praticar e aprender. Ó. A fórmula do quadrado da soma de dois termos sempre será essa, ó, memoriza. Quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo, x, mais duas vezes, sempre é o 2, duas vezes que multiplica o primeiro termo, que é x, que multiplica o segundo termo, que é y, mais o quadrado do segundo termo, y ao quadrado. Veja que já está desenvolvido o produto notável. Ó. X ao quadrado mais 2. 2 vezes x vezes y só faz juntar. 2xy mais y ao quadrado. Então você tem três formas de resolver. Volte aí o vídeo e veja novamente as três formas de resolver esse produto notável e veja qual é a melhor maneira para você desenvolver. Tá certo? Agora nós vamos ver o quadrado da diferença de dois termos. Veja aí. Vamos considerar a expressão x menos y ao quadrado, que representa o quadrado da diferença de dois termos, e desenvolvê-la algebricamente. Veja o exemplo. Digamos que eu tenho x menos y ao quadrado. Nós vamos responder das três formas. Primeiro, desenvolvendo a potência, do jeito que vocês aprenderam. X menos y ao quadrado, eu vou multiplicar o x menos y por ele mesmo duas vezes x menos y vezes x menos y. Aplicando a propriedade distributiva da potência. Primeiro com primeiro, x vezes x ao quadrado. Aí faz o jogo de sinais, ó, mais e mais, mais. X vezes x ao quadrado. Agora o primeiro com o segundo. Mais e menos, menos. X vezes y, xy. Agora é o segundo com o primeiro. Menos e mais, menos. Y vezes x é xy, em ordem alfabética. Agora é o segundo com o segundo. Menos e menos, mais. Y vezes y ao quadrado. Então escreve x ao quadrado, os termos semelhantes, ó. Menos xy menos xy, repete sinal e soma. Menos 1xy menos 1xy, menos 2xy, mais y ao quadrado. Como não tem mais termos semelhantes, o desenvolvimento desse produto notável para aqui. Ok? A segunda forma de fazer isso, x quadrado da diferença entre dois termos, usando o bizu, abrindo as perninhas. Ó. Abra as perninhas, eleva o primeiro ao quadrado, quem é o primeiro termo? X. Eleva o segundo ao quadrado, quem é o segundo termo? Y. Quando for o sinal menos, o primeiro é menos e o último é mais. Quando o sinal for mais, todos, o primeiro é mais e o segundo é mais.
Quando o sinal for menos, o primeiro é menos e o último é mais. Sempre é assim. Entre os dois sinais sempre vai ficar o número 2. O 2 vai multiplicar pelo primeiro termo, que é x, que vai multiplicar pelo segundo termo, que é y. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes y. Só faz juntar 2xy mais y ao quadrado. Esse é o desenvolvimento do produto notável usando o bizu. E vamos aplicar a fórmula mentalmente para responder esse quadrado da diferença entre dois termos. X menos y ao quadrado usando a fórmula de cabeça. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Quando for diferença, for menos, o primeiro é menos. 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é y. Mais o quadrado do segundo termo, y ao quadrado. Veja que você já desenvolve o produto notável de cabeça e direto. Ok? Agora, vamos para o quadrado da diferença entre dois termos. Vamos considerar a expressão x menos y ao quadrado, que representa o quadrado da diferença de dois termos, e desenvolvê-la algebricamente. Veja o exemplo. X menos y. O que nós vamos ver agora, pessoal, é o produto da soma pela diferença de dois termos. É isso que a gente vai ver. Considere a expressão x mais y vezes x menos y, que representa o produto da soma pela diferença de dois termos, e vamos desenvolvê-la algebricamente. Veja, x mais y, digamos que a gente tem x mais y vezes x menos y. Produto da diferença de dois termos. Um é positivo e o outro é negativo. Toda vez que acontecer de ter os mesmos termos, mudando só o sinal, um é somando e o outro é subtraindo, nós vamos aplicar essa propriedade distributiva bem fácil aqui. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Tá certo? Primeiro com primeiro, segundo com segundo. X vezes x é x ao quadrado, mais e menos é menos, e o segundo com segundo, y vezes y ao quadrado. Então ela é bem simples. Toda vez que eu tiver o produto de dois termos, onde a diferença entre os termos é que um é somando e outro subtraindo, a gente multiplica primeiro com o primeiro e segundo com o segundo. Então, recapitulando aqui, que a gente está vendo até agora, então, produtos notáveis, o que é mais importante é de saber. Inicialmente, o quadrado da soma de dois termos, a mais b ao quadrado. Digamos que lá na atividade nós teremos uma questão assim, desenvolva o produto notável. Aí eu tenho lá x mais 1 elevado ao quadrado. Então, você pode fazer das três formas. Ou fazer na forma de potência, x mais 1 multiplicado por ele mesmo duas vezes, onde vai ficar primeiro com primeiro, x ao quadrado, mais primeiro com segundo, 1 vezes x vezes 1 é x, mais segundo com primeiro, 1 vezes x é x, tá certo? Mais segundo com segundo, 1 vezes 1 é 1. Então o resultado ia ser x ao quadrado, mais x é 2x, mais 1 ao quadrado, no caso 1 vezes 1 é 1. Então esse seria o desenvolvimento de produto notável usando a potência. Pegando este mesmo exemplo, x mais 1, e elevando ao quadrado, usando o bizu, abrir as perninhas, eleva o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, e eleva o segundo ao quadrado, 1 ao quadrado. Quando o sinal for mais, aqui eu uso mais, aqui é mais. Entre os dois sinais é sempre o 2, que multiplica o primeiro, que multiplica o segundo. O primeiro é x e o segundo é 1. Então o resultado vai ser x ao quadrado, mais 2 vezes x, 2x, 2x vezes 1, 2x, mais 1 ao quadrado é 1. O resultado do desenvolvimento do produto notável seria, usando o bizu, esse daí. E usando a fórmula de cabeça, x mais 1 ao quadrado,
Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 1, 2x. Mais o quadrado do segundo termo, 1 ao quadrado, 1. Você já chega ao resultado direto. Tá bom? Quadrado da diferença de dois termos. Digamos que eu tenho aqui x menos 1 ao quadrado. Ó. Então, aplicando a formulazinha direta, ó. Eleva o primeiro termo ao quadrado. Quando for menos, o primeiro é menos e o último é mais. O segundo ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. 2 vezes o primeiro termo é x, vezes o segundo termo é 1. Então, o resultado seria x ao quadrado menos 2 vezes x, 2x. 2x vezes 1, 2x, mais 1. Ok? E o produto da soma pela diferença. Digamos que eu tenho 2x mais 1, que multiplica 2x menos 1. O que é que nós temos aí? Os mesmos termos, só diferencia pelos sinais. Toda vez que aparecer assim, você vai multiplicar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, fazendo jogo de sinais. 2x vezes x, 2 vezes 2 é 4. X vezes x é x ao quadrado. Mais e menos é menos, 1 vezes 1 é 1. O resultado dessa multiplicação seria esse, 4x ao quadrado menos 1. Após o término dessa aula sobre produtos notáveis e fatoração, onde nós fizemos uma recapitulação do que vocês estudaram no 8º ano, segue aí abaixo uma atividade proposta. A atividade de hoje não é pelo livro, eu vou colocar lá no grupo e no Google Sala de Aula em forma de PDF, e as atividades que seguem para vocês copiarem e responderem no caderno enviado devolutivo é essa. Ó. Atividade 1. Desenvolva os seguintes produtos notáveis. Letra A, x mais y ao quadrado. Letra B, 2a mais b ao quadrado. Letra C, x menos 5y ao quadrado. Letra D, 3 menos a ao cubo ao quadrado. Atividade 2. Sabe-se que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20. X vezes y é igual a 3. Qual é o valor de x mais y ao quadrado? Desenvolva os produtos notáveis e substitui pelos valores que está aí na questão. E uma atividade 3 para vocês fazer a leitura. A diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois números reais é igual. Vocês vão marcar a opção correta. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre este assunto aí, produtos notáveis e fatoração. Bons estudos, copie a atividade no caderno e respondam e enviem os cálculos para mim. Obrigado e até a próxima. Tchau.